Agropecuária no Mundo, assunto do livro 3, que eu tinha começado já com vocês, mas aí eu dei uma pausa, não foi? Para o assunto da prova. Eu decidi não abordar o início de Agropecuária no Mundo, desse capítulo aqui, na prova, para começar a cobrar ele mesmo para o simulado de vocês do terceiro bimestre. Então, eu vou recomeçar, falar algumas coisas aí que eu já tinha começado a falar, de certa forma. Então, vamos lá. Agropecuária consiste em quê? Atividades ligadas ao setor de agricultura e pecuária, seja para fim alimentar, seja para fim energético, né? Seja para fins industriais, enfim. Tudo relacionado à agricultura e pecuária. Esse capítulo ele vai abordar, né? Para esses fins aí, alimentar, industrial e até energético. Ok. A gente sabe que o surgimento da agricultura e da pecuária fez com que, de certa forma, o homem se fixasse na terra, né? No solo, em um espaço. Então, a sedentarização do homem ela foi permeada por causa da agricultura e da domesticação de animais, da pecuária, né? Da criação de animais. E a gente vai ver que a agropecuária ela tem muito a ver também com o surgimento de cidades, né? O surgimento de cidades em locais, geralmente nas proximidades de corpos hídricos, nas proximidades de rios. As primeiras cidades, elas surgem nas proximidades de rios. Exemplo antigo aí, as civilizações ali nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, elas surgiram em decorrência daqueles corpos hídricos. A civilização egípcia também, que foi essencial ali, o rio Nilo, para comodidade, para sobrevivência, para fixação dos egípcios naquele local ali na África, certo? Naquela partezinha mais leste ali da África. Então, enfim, então a gente vai ver que a agricultura e a pecuária são atividades que o homem realiza há muito tempo e que, de certa forma, são atividades que contribuíram para que o homem conseguisse transformar, né, drasticamente o meio em que ele vive. Então, são atividades antigas e são atividades também essenciais para a sobrevivência, né, para a fixação do homem em um espaço. E também são atividades que modificaram bastante o meio, né, natural em que a gente vive. Ok. Então, tá dizendo isso aqui, ó. Tá vendo nesse início? Deixa eu ver o que mais. Então, com o passar do tempo, o ser humano ele foi criando dominando, de certa forma, o meio natural, como é que funcionava o desenvolvimento de certas espécies, né? Ele foi criando também novas técnicas e também novos instrumentos para gerir melhor, para cuidar melhor, né, das plantações ou da criação de animais, enfim, para aumentar a produtividade, visando interesses, mas visando também a sua sobrevivência, certo? Então, essas atividades são atividades antigas, mas atividades que a gente vai ver que são realizadas até hoje e que tem uma certa importância aí, tanto no quesito ambiental quanto no quesito social. E a gente faz parte do meio, na verdade, né? Nessa questão ambiental. Enfim. Que mais? Aí vai dizer no livro de vocês que nos últimos 500 anos ocorreu um intenso fluxo aí, intercâmbio entre um continente e outro, entre um país e outro, de sementes, de rebanhos, de técnicas agrícolas, que promoveu, de certa forma, uma integração, né, nesse quesito de agricultura e pecuária mundial, né? Alimentos que eram produzidos e consumidos geralmente em um continente, em um país específico, passaram a ser difundidos, né, com essa migração do ser humano, e também migração dos rebanhos, enfim, passou a ser aí algo a ser produzido e a ser consumido e até comercializado, né, no mundo todo, em locais que eram propícios para a criação ou para a plantação, né, de determinado tipo de cultura. E no caso de animais, né, óbvio. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Técnicas, já falei das técnicas. Aí vai dizer o seguinte, que a difusão das inovações tecnológicas no espaço, elas não acontecem de forma homogênea. Tipo assim, a gente sabe que tem países que dominam mais técnicas agrícolas e também, né, da pecuária do que outros. Tem países que são mais desenvolvidos no ramo agrícola, no ramo da pecuária do que outros. Então, a gente vai ver que as inovações tecnológicas, embora a gente vai ver que hoje em dia existe uma produção mecanizada em todos os continentes do globo, praticamente, em todas as áreas, essa produtividade ela pode ser maior ou menor de acordo com o grau de tecnologia adicionada. E essa tecnologia adicionada, ela não é uma coisa homogênea, certo? No mundo todo, não é homogêneo. Tem países que produzem mais do que outros, tem países que dominam mais a tecnologia do que outros, ok? Tem países que são mais voltados para a produção da agricultura e da pecuária, outros mais para a indústria, enfim, outros mais para o terceiro setor da economia, que é o setor de comércio,
Enfim, então, vocês têm que perceber o quê? Nessa parte inicial. É que as inovações tecnológicas da agropecuária não são inovações tecnológicas que se dão no espaço de forma homogênea e tão rápidas, né? E no mundo todo. Ok? Agora vamos falar da Revolução Verde. Revolução da ideia que é algo o quê? O que é? Quando a gente fala em revolução, vocês imaginam o quê? O que é uma revolução? Uma inovação. Uma inovação, uma mudança de perspectiva, de paradigma, uma mudança de cenário, enfim, né? Tudo isso, quando a gente pensa em revolução, a gente pensa nessas coisas. Na verdade, no livro de vocês vai dizer que a Revolução Verde, que é essa revolução ligada ao mundo da agricultura, né? Principalmente a agricultura, mas também ligada ao mundo da pecuária. A Revolução Verde, ela começou no mundo todo na década de 60. Mas se você parar para pensar direitinho, nos Estados Unidos a Revolução Verde começou lá, né? Alguns teóricos dizem que a Revolução Verde, essa mudança drástica no modo de produzir produtos, no modo de produzir novas culturas, ou até de aprimorar culturas já existentes, pré-existentes, se deu na década de 50 lá nos Estados Unidos, né? A Revolução Verde, ela começa mesmo na década de 50, mas ela se espalha mesmo para o mundo na década de 60, do século 20. E o que seria essa Revolução Verde, Ana Beatriz? Como o próprio nome, revolução é uma mudança de perspectiva, de paradigma, de cenário, enfim. Então, a revolução no espaço agrícola e também pecuário, mas principalmente no espaço agrícola. Essa Revolução Verde, ela começa nos Estados Unidos, nada mais, nada menos porque é o país que mais produz e exporta, né? Fica liderando aí, geralmente nas listas, nos rankings mundiais, a produção agrícola, né, do mundo todo. Quem mais produz, consome, exporta, produz frutos da agricultura, alimentos. O Brasil fica ali, né, rivalizando, geralmente fica primeiro ou segundo também, com os Estados Unidos. Enfim, mas a Revolução Verde começou lá. Essa revolução que passou a selecionar melhor as sementes a ser utilizadas, que passou a utilizar cada vez mais agrotóxicos para combater pragas, infestações nas plantações, né, que acabam afetando as plantações no decorrer dos anos da produtividade. Aí outra coisa, a Revolução Verde ela veio também para aumentar a produtividade. Então, o homem passou a criar mesmo, né? Novas técnicas e também novos meios para aumentar a produtividade. Então, isso tudo, esse conjunto de coisas que o homem passou a utilizar, passou a fazer e aumentou a produtividade, é chamado de Revolução Verde. E a Revolução Verde, ela acompanha aí mais ou menos, né, o final da Segunda Guerra Mundial e já o iniciozinho, né, perto ali do início da terceira fase da Revolução Industrial, né? Ela tá perto aí da terceira fase da Revolução Industrial, que é a revolução da informática, da robótica, mas também da biotecnologia, que é a biologia, né, aplicada à produção de alimentos, de remédios, enfim, de tudo aquilo que faz com que aumente a produtividade também. Seria, por exemplo, os OGMs, os organismos geneticamente modificados. Os OGMs são frutos da Revolução Verde, entendeu? Eles são frutos da biotecnologia, sim. Quem criou os OGMs são organismos que são criados, que são originados em laboratórios, né? É você pegar ali genes de um animal ou de uma planta e inserir no DNA de outro, né? Então você vai modificar o DNA de uma espécie, seja animal ou vegetal. Para quê? Você pode fazer um organismo geneticamente modificado para que ele seja resistente a um herbicida muito forte, ou para que ele seja resistente a um agrotóxico, né? Ou porque ele tem um valor nutricional maior, ou então porque eu quero modificar alguma coisa da espécie, tipo assim, eu quero fazer uma melancia sem semente. Então eu vou criar ali uma espécie, né, de melancia, um OGM, que vou mudar o gene daquela espécie ali para que ela não tenha aquela característica. Então, essas inovações aí do ramo da agricultura e da pecuária são inovações frutos da Revolução Verde, certo? É a Revolução Verde que propagou isso. Então, tá dizendo aqui, ó, a Revolução Verde que se espalhou no mundo na década de 60, mas surgiu na década de 50 nos Estados Unidos, promoveu o quê? A disseminação de sementes melhoradas e de insumos industriais, assim como a irrigação e a mecanização permitiram a ampliação das áreas cultivadas, ou seja, aumentando a produtividade. O objetivo maior da Revolução Verde é aumentar a produtividade, ou seja, ela veio para servir para o capitalismo. A Revolução Verde, ela veio, não veio para... Todo mundo pensa assim, então ela veio para aumentar a produtividade, para fazer com que as pessoas tenham acesso a alimentos, mais acesso a alimento, para que os alimentos se tornem mais baratos. Foi para isso que ela foi criada?
mais ou menos, muito mais ou menos. Porque, na verdade, a Revolução Verde ela veio para beneficiar ainda mais as grandes corporações transnacionais do ramo de agricultura e pecuária, principalmente a agricultura, né? Que ela se liga mais a essa questão da agricultura. Então, assim, ela favoreceu muito mais as grandes corporações transnacionais do que as pessoas que passam fome, que ainda tem muita gente passando fome. Então, a Revolução Verde, ela deveria o quê? Acabar com a fome no mundo, acabar com as pessoas que não consomem calorias suficientes, que são subnutridas, né, que não consomem ali o tanto de calorias suficientes por dia. Mas ela não trouxe isso, né? Não é que ela não trouxe, ela não teve como consequência isso, né? Na verdade, isso. Ela veio foi para aumentar o lucro de muitas empresas, de grandes empresas, na verdade, transnacionais, no mundo todo. E deixar, de certa forma, os pequenos produtores submissos aos grandes produtores, né? Os pequenos produtores submissos a grandes corporações, enfim, pequenos, médios produtores. Então, ela promoveu o quê? Um aumento da produtividade, sim, mas ela engrandeceu muitas empresas transnacionais, né? Outra coisa que ela favoreceu, que ela estimulou, que ela fez, que ela propagou, levou à padronização do modo de produção agrícola do mundo. Verdade. O modo que a gente produz para exportação é o modo que é padronizado no mundo todo, né? Só o modo que a gente produz para consumo interno, que geralmente é um pouco diferente, porque os alimentos, grande parte dos alimentos que chegam na nossa casa, tipo assim, frutas que a gente consome, algumas carnes, enfim, são produzidas internamente, né? Tipo assim, para a gente mesmo, por pequenos produtores, né? Grande parte do que a gente consome aqui localmente é feito por pequenos produtores. E aquilo que é feito, então, é padronizado, mas tipo, é feito por pessoas internas. E aquilo que é feito para exportação é algo mais bem elaborado, mais bem selecionado, mais bem, como é que eu posso dizer, observado. Hoje em dia existe, a gente vai ver já. Existe uma agricultura que a gente chama de agricultura de precisão. Já ouviram falar? Agricultura de precisão, que se utiliza de software, drones, computadores, sensores, GPS, satélite, o escambau que você imaginar, para controlar a produção, né? Controlar a produção, para que não haja ali nenhum desperdício, para que haja uma melhor utilização do solo, da terra, do espaço, enfim, existe um controle. Na agricultura de precisão, na verdade, a agricultura de precisão é uma inovação da Revolução Verde também. Vocês vão ver que a Revolução Verde, ela é central nesse capítulo, entendeu? É um assunto central nesse capítulo 11. A partir dela, a gente vai entender toda a dinâmica de produtividade agrícola e da pecuária hoje em dia. Principalmente essa produtividade visando o mercado externo, certo? Porque ela veio para melhorar isso. Melhorar os ganhos, a lucratividade, enfim. Deveria ter vindo para acabar com a fome, mas, na verdade, ela promoveu isso aí, né? O enriquecimento dos mais ricos. Quem é rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada vez fica mais pobre. É assim, entendeu? Assim que funciona. Então, ela veio para servir para o capitalismo. Então, levou a padronização do modo de produção agrícola no mundo? Levou. Ok. Aí, um dado, assim, bem absurdo, né? Que você faz, eita, que barra pesada isso aqui, mas é verdade. Ó, cerca de seis tipos de culturas, elas controlam basicamente quase tudo que a gente come. Existe uma padronização da produção agrícola? Existe, no modo de produção. Existe uma padronização também de culturas. Tipo assim, grande parte do que a gente come, que a gente se alimenta, os produtos que a gente come, são produtos que tem algum dessas culturas aqui no meio, ó. Ou trigo, ou arroz, ou milho, ou batata doce, ou mandioca. Porque 80% de tudo que a gente consome, que a gente come, né, de calorias, que a gente ingere de calorias, 80% das calorias que a gente consome no mundo todo, na verdade, vem desses 6 tipos de culturas só. Esses 6 tipos de culturas, né, monopolizam toda não, mas 80% do que a gente ingere. Isso é muita coisa, né? Antigamente existia uma maior, como é que eu posso dizer? Uma maior diversidade de culturas, né? Uma maior diversidade visando a nossa alimentação. Tinha uma maior diversidade. Hoje em dia não tem essa grande diversidade. A tendência é que se uniformize cada vez mais, que diminua cada vez mais, que aí consegue ampliar a área de produção, vender mais, né? Produzir mais. Enfim, é por isso que a gente está meio que afunilando. Hoje, 80% de todas as calorias que a gente consome provém desses 6 tipos de cultura só. Trigo, arroz, milho, batata doce e mandioca. Então, vocês vão ver que, tipo, vai consumir um determinado tipo de coisa, veja lá se não tem um desses ingredientes, um dessas culturas aqui envolvidas. Geralmente tem, né?
seja no óleo que você consome, no cuscuz que você come, no macarrão, no pão, enfim, na pizza, quase tudo, né? Quase tudo mesmo que a gente consome tem um dessas culturas aqui, ou trigo, arroz, ou milho, batata, batata doce ou mandioca, certo? Porque elas sozinhas, esses 6 tipos de culturas aí, meio que vem nos últimos anos, com a Revolução Verde, vem cada vez mais dominando a nossa alimentação, as nossas calorias que a gente consome, certo? Isso é uma coisa ruim para a gente, porque a gente deveria ter uma alimentação mais diversificada, ter culturas aí mais diversificadas, mas para o capitalismo isso é bom. O que for bom para o capitalismo é bom para a gente, certo? Eles entendem que é bom para a gente, então a gente segue. Muito feliz. Aí vamos lá, vamos falar de agroindústria. O que é a agroindústria? Professora, a agroindústria é o agronegócio? É. A agroindústria é basicamente o agronegócio que a gente fala tanto hoje. O agrobusiness, né? Do termo agrobusiness nos Estados Unidos. Surgiu lá, né? O termo agrobusiness. Começaram a falar bastante lá. Que é o agronegócio. O que é essa agroindústria, agronegócio? Com o aumento da produtividade e da produção, começou a haver o quê? Uma produção mais especializada. Geralmente, hoje, a agricultura, o setor agrícola, que é o primeiro setor da economia, né? O primeiro setor da economia é o setor de agricultura, pecuária e extrativismo, mineral vegetal. Então, o primeiro setor da economia, ele é muito ligado ao segundo setor da economia, que é o setor de indústria. Então, hoje a gente vai ver que existe uma união da agricultura com a indústria. E, geralmente, a indústria, o agronegócio, né? As indústrias que são ligadas ao setor agrícola, são indústrias que produzem no espaço mesmo agrícola. Tipo assim, situada geralmente ali naquele espaço de produção agrícola. Por quê? Porque fica mais fácil de pegar aquela matéria-prima para produzir determinado tipo de produto, enfim. Tipo indústria de laticínios. A gente vai ver que as indústrias de laticínios que produzem coisas ligadas ao leite, né? Geralmente elas estão ali bem próximas já de uma área de grande rebanho. Ou então, deixa eu ver, indústria, sei lá, indústria algodoeira, né, que produzem coisas aí, fruto do algodão, de tecido, enfim. Geralmente elas também estão bem próximas ao setor ali de produtividade da matéria-prima. Então, esse setor de agroindústria, a união da agricultura com a indústria é muito comum hoje em dia. E também isso é mais um dos, como é que eu posso dizer, das consequências da Revolução Verde, né, que veio para aumentar essa produtividade. Então, aumentar a produtividade fica muito melhor para mim se eu produzir já ali, bem próximo interligar ali com o setor da agricultura. Então, com o aumento da produtividade e da produção, a produção passou a ser especializada, né? Surgiu aí a agroindústria, agricultura ligada à indústria, ou a indústria ligada à agricultura, tanto faz. Né? Tem uma interdependência entre entre esses dois setores da economia, a agricultura e a indústria. Então, o que é que a agroindústria faz, Ana Beatriz? Ela transforma os produtos frutos da agropecuária, agricultura ou pecuária, transforma em produtos industrializados no próprio local de produção. Como eu falei, geralmente o agronegócio ele está ali, a indústria está ali dentro daquele espaço que está produzindo a matéria-prima, ou muito próxima, já para favorecer esse fluxo da matéria-prima para a indústria, transformar o produto, transformar num produto, né, distribuir e comercializar esse produto. A gente vai ver que toda a cadeia produtiva do agronegócio, o agronegócio é uma cadeia produtiva, eu nem falei, o agronegócio é uma cadeia produtiva, né, que ela está ligada desde o processo ali de plantação, todo o cuidado, o preparo com solo, a plantação, enfim, a observação, o cuidado com a seleção das espécies, com o tratamento que vai se ter ali naquela área, enfim, até a extração daquela matéria-prima, a retirada da matéria-prima, levada para a indústria, e aí a transformação no produto final, a distribuição dos produtos, seja através de portos, ou seja terrestre ou aéreo, enfim, está ligada à distribuição, está ligada à comercialização do produto. O agronegócio é todo um ramo produtivo, é toda a cadeia produtiva. Quando a gente fala de agronegócio, eu não estou falando só daquela pessoa que vai ali e vende aquele produto finalizado, não. Estou falando de toda uma cadeia produtiva, certo? E a gente sabe que quem comanda o agronegócio no mundo são as grandes corporações transnacionais. A gente não fala de corporação transnacional só no ramo de indústria, de produto industrial em si, não. O agronegócio, ele veio para comprovar ainda mais isso. Que, na verdade, existem inúmeras, né, de indústrias transnacionais comandando diversos setores na economia. Desde o primeiro setor, ao segundo setor, terceiro setor da economia, né? Elas conseguem aí abocanhar enormes parcelas do capitalismo global, mundial.
Então, o agronegócio é toda uma cadeia produtiva, lembrando que é a junção da agricultura com a indústria. E aí, ó, um dos feitos, uma das inovações do agronegócio, né, com esse aumento da produtividade, surgiu a agricultura de precisão, como eu estava falando para vocês. O que é essa agricultura de precisão? É aquela que se utiliza de muitas inovações tecnológicas para aumentar a produtividade. Ou seja, é aquela que utiliza, que tem um controle temporal e espacial da produção. Então, a agricultura de precisão, ela controla através de GPS, de drones, de satélites, de computadores, de software, de computadores, de programas ali para controlar o crescimento daquela planta, daquela plantinha, o que é que pode afetar aquilo ali, se está afetando aquilo ali, como eu posso resolver aquele problema, aquele problema, péssimo. Ai, meu Deus. Como eu posso resolver aquele problema, enfim. Então, a agricultura de precisão, ela veio para aumentar ainda mais a produtividade, visando o capitalismo, visando o lucro, certo? Não é para acabar com a fome do mundo, não. Tudo que eu estou falando para vocês até agora dá a entender que é para acabar com a fome. Vocês sabiam que o mundo tem condições de abastecer a casa de todo mundo, e até quem não tem casa, a gente tem alimento para o mundo todo consumir. Então, por que o povo não tem? Por que tem gente que passa fome? Aí você se pergunta, por que tem gente que passa fome? É porque essas pessoas querem passar fome? As pessoas escolhem passar fome? Se a gente tem alimento para o mundo todo consumir, por que pessoas, às vezes, roubam para se alimentar? Pessoas não têm comida. Pessoas não têm alimentos. Por quê? Porque alimento é mercadoria. Então, se é mercadoria, gera lucro, lucratividade, dinheiro, money, capitalismo. Ela serve, os alimentos, a produção de alimentos serve ao capitalismo. Então, os capitalistas, eles não estão nem aí se pessoas passam fome ou não. Se tem alimento